Está começando mais uma edição do podcast mais caliente aqui do Futebol na Veia. Eu sou Lauren Berger e junto com a minha equipe de reportagem, assim, totalmente especial, e vamos falar sobre o futebol latinos. Sejam bem-vindas e bem-vindos à 12ª edição do podcast Latinos na Veia. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma edição, viu? E olha, estamos cheios de novidades sobre tudo o que está acontecendo no mundo da bola. Então fica ligadinho aí com a gente que você vai ficar sabendo de tudo sobre o que está acontecendo na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, na Colômbia e uma novidade aí, Venezuela, viu? E vamos lá, né? Mas antes de tudo, aproveita e acessa www.futebolnaveia.com.br, que lá você fica por dentro de tudo que está acontecendo no mundo da bola. Prognósticos, pós-jogos, pós-rodadas, notícias, mercadão da bola, quem chega, quem sai, tudo você fica sabendo lá. Então acessa www.futebolnaveia.com.br. E agora, sem mais delongas, vamos para a Argentina com Valéria Contado, que vai contar tudo pra gente sobre o que está acontecendo lá. Na Argentina, a movimentação no futebol fica por conta da AFA, a Associação de Futebol Argentina, que recentemente divulgou uma série de medidas para minimizar e controlar os efeitos do coronavírus no futebol do país. A associação ela entrou em consenso com os agremiados em defesa do direito dos jogadores. Há algumas semanas atrás, nós trouxemos aqui mesmo no podcast a informação de que os atletas não estavam satisfeitos com a decisão da AFA de interromper a temporada de futebol de 2020. A maior preocupação deles era acerca do cumprimento dos contratos e das leis trabalhistas. No entanto, na última quinta-feira, dia 14, o presidente da AFA, Cláudio Tapia, junto com Sérgio Martti, representando os jogadores, firmaram um acordo, enquadrado como uma medida excepcional, que prevê que os jogadores que tinham seus contratos vigentes até julho de 2020 deverão ter os contratos estendidos por mais 6 meses, sendo assim, a duração passa a ser dezembro de 2020. Por outro lado, o acordo também garante que, caso os clubes precisem, os atletas devem abrir mão das suas férias de verão para poderem estruturar a temporada de 2021. Segundo a entidade, essa medida tem como objetivo minimizar os estragos causados pelo corona e também garantir a fonte de trabalho desses jogadores, que é muito importante. Por enquanto, a Argentina ainda não tem previsão de volta do futebol e nenhum outro país aqui na América do Sul. É importante lembrar também que até a Conmebol está procurando novos protocolos para que os esportes voltem em segurança. Uma das medidas apresentadas que chamou mais atenção foi o fato de o atleta não poder mais beijar a bola durante a partida, naquela superstição na hora de bater o pênalti ou a falta. E são coisas que vão precisar ser reestruturadas daqui para frente. É importante também lembrar que o isolamento social é uma forma de achatar a curva do vírus, não só na Argentina, mas também aqui no Brasil. Então, se vocês puderem, fiquem em casa, não esqueçam de usar as máscaras, se precisarem sair, de sempre lavarem as mãos e passar álcool em gel. Eu sou Valéria Contado, estou de olho na movimentação na Argentina e semana que vem eu volto para mais um podcast Latinos na Veia. Até a próxima! Muito obrigada, Valéria. E questões, né? Procurando soluções para a crise. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas agora é hora de uma estreia. E ela vem do Chile, né? Ou melhor, ele vem do Chile. João Pedro Almeida vai contar tudo pra gente sobre o que tá acontecendo no Chile. Seja bem-vindo e é contigo, João Pedro. O presidente da Federação Chilena de Futebol, Sebastián Moreno, anunciou que vai renunciar ao cargo a partir do dia 31 de julho. Moreno tomou sua decisão após a renúncia de 3 dirigentes da federação e a pressão de vários clubes que se opõem à sua administração, como confirmado em uma carta enviada à FIFA com uma cópia para a Conmebol. O lateral Maurício Isla, que hoje atua no Fenerbahçe, promete dar prioridade ao futebol chileno na próxima janela. Devido à pandemia e em fim de contrato com o clube, seu futuro na Europa é incerto. Em entrevista ao Canal 13, o fato de nunca ter jogado profissionalmente no seu país é um dos principais fatores de sua volta.
O meio-campista Ângelo Arauz do Corinthians entrou na justiça contra seu antigo clube Universidade do Chile, referente a 10% da sua transferência ao clube paulista, cobrando $500 mil, cerca de 500 milhões de reais. Na última semana, a justiça chilena ofereceu uma oferta amigável, em que o clube paga $125 mil ao jogador, que foi prontamente recusado, fazendo com que o mesmo compareça a uma audiência judicial em setembro na capital chilena. Após a declaração que não estaria satisfeito no Barcelona, o meio-campista Arturo Vidal entra no radar de mais um clube, dessa vez no norte-americano Inter Miami, time de David Beckham. Manchester United, Inter de Milão e Newcastle também estão na briga pelo jogador. O impasse até então para os times é a liberação, pois tem contrato até dezembro de 2021, e o treinador do clube catalão pede a permanência do chileno, gosta muito do jogador e o vê como peça fundamental para o time. Essas foram as notícias do futebol chileno. Eu sou João Pedro Almeida, para o Latinos na Veia. Muito obrigada, João Pedro, seja bem-vindo. E olha aí, a situação cada vez pior, né? Esperamos que melhore. Mas agora é a vez de falarmos com o Lucas Ferreira, que vai falar tudo o que está acontecendo na Colômbia. É contigo! Com o campeonato colombiano paralisado desde a 8ª rodada, no dia 10 de março, o Atlético Nacional, que até então liderava a competição com 15 pontos, e seguido de perto pelo Deportivo Pasto, com 14 pontos, a Federação Colombiana de Futebol aguarda a resposta do Ministério do Esporte e do Ministério da Saúde para a volta do futebol na Colômbia. A expectativa de que provavelmente será possível jogar no final de julho ou no início de agosto, os clubes estão em situações financeiras difíceis, com cortes no salário dos atletas. Então, quanto antes a volta do futebol, melhor. Mas preocupa a situação na Colômbia, já que tem mais de 8.900 casos confirmados de Covid-19 e mais de 390 óbitos. O atacante ídolo colombiano Falcão Garcia, do Galatasaray, da Turquia, comentou a volta do futebol na Alemanha neste sábado. Pelo Twitter, o atacante questionou a recomendação de evitar o contato com outros jogadores nas comemorações dos gols. Abre aspas. Vendo o retorno do futebol, eu me pergunto, existe uma razão técnica para o abraço não ser permitido nos gols? Questionou. Durante todo o jogo, estamos em constante contato. Em um escanteio, estão os defensores em cima de você. Nas barreiras estão todos juntos. Fecha aspas. Ressaltou Falcão. Aqui quem fala é Lucas Ferreira, para os Latinos na Veia. E quem conversa com a gente agora é o Yuri Murta, ele que já tá aí com a gente desde o início. E ele vai falar sobre o futebol paraguaio e sobre como a Federação Paraguaia tá aí tentando remontar, melhorar aí o futebol no país. É contigo! Bem-vindos, hermanos, ao Paraguai. Por aqui, a Federação de Futebol segue fazendo um trabalho espetacular na estruturação do torneio Apertura e na tentativa da sua volta ainda no ano de 2020. Entretanto, nenhuma decisão foi tomada e nenhuma medida foi descartada para o retorno do Apertura. Devemos lembrar que eram poucas rodadas quando o futebol foi paralisado no começo deste ano. Com isso, a Liga Paraguaia não foi tão afetada como, por exemplo, as ligas europeias. Enquanto a bola não rola nos campos reais, o futebol virtual vem movimentando a paixão dos torcedores paraguaios. Uma Copa feita pela Federação de Futebol em parceria com a empresa Axe vem movimentando os corações dos paraguaios em torno do esporte. O torneio é realizado no FIFA 20, jogo de futebol, e tem a participação dos 12 times da Série A paraguaia. Cada clube escolheu um pro player do seu país para te representar. O campeonato é jogado no modo Ultimate Team, que é o modo competitivo do FIFA, e pode ter jogadores
tanto paraguaios quanto estrangeiros em seus times, desde que a nota geral do time não passe de 86. Ou seja, podemos ver Pelé, Garrincha, Maradona sendo utilizados por Libertad, Guarenha, Olímpia, General Dias. E com isso, as classificações são bastante interessantes se compararmos com o futebol normal. São 3 grupos, onde no primeiro o Esportivo Luquenho é o líder e o Olímpia é o vice-líder. Já no grupo B, o Guarenha tem 12 pontos e soma 4 vitórias em 4 jogos, sendo o único time invicto do campeonato. Além disso, no grupo C, o Cerro Porteño ocupa a primeira colocação. O futebol está movimentado e provavelmente nessas próximas semanas só falaremos deste campeonato que vem ajudando a população paraguaia a conviver com a crise do coronavírus. Este foi Yuri Murta para o Latinos na Veia. Muito obrigada. E aí temos mais uma estreia aqui. A Maria Gabriela vai falar com a gente sobre o futebol peruano, que aí estivemos ausentes nas últimas semanas, mas ela chegou e espero que fique aí por um bom tempo com a gente. E ela vai falar então tudo sobre o que está acontecendo lá. Seja bem-vinda e é contigo, Maria. No Peru, em decorrência da pandemia do Covid-19, os times seguem com grandes dificuldades financeiras. Por conta disso, o Melgar, clube da primeira divisão, irá reduzir os pagamentos salariais de seu elenco principal e funcionários até o final desta temporada. Entretanto, segundo a diretoria, se houver uma renda não orçamentada nos próximos meses, isso será devolvido em salário. Além do Melgar, o Aliança Lima também anunciou que terá corte no salário de sua equipe profissional. O acordo foi aceito após longas conversas da administradora Kátia Bork com os capitães do time. Dessa maneira, a redução de 40% dos pagamentos mensais entrará em vigor no final deste mês de maio. Por outro lado, o futebol peruano lamentou nesses últimos dias a perda de uma figura emblemática. Trata-se de Pedro Pablo León Garcia, o Perico León, como era popularmente conhecido no país. Um dos grandes nomes do Aliança Lima e ex-jogador da seleção, morreu aos 76 anos, devido a uma pneumonia. O atacante fez parte de uma marcante geração peruana dos anos 60 e 70, e por isso estará sempre presente na memória esportiva do povo peruano. Ainda sem definir uma possível data de retorno, o campeonato peruano permanece paralisado desde o dia 13 de março, e é nesse contexto que a Federação Peruana de Futebol apresentou ao governo do país o protocolo de saúde para a volta dos treinos dos clubes da primeira divisão. Entre as medidas descritas, o documento sustenta que todos os membros de uma equipe e familiares próximos deverão passar por testes de Covid-19. Dando destaque agora para o mercado da bola, em uma transmissão ao vivo no canal do Aliança Lima, o técnico do clube, Mário Salas, comentou sobre a possível vinda de alguns reforços. Entre os nomes, destacou de Diego Bonanotte, atacante argentino que atualmente defende as cores da Universidade Católica do Chile. O jogador agrada muito o técnico chileno, uma vez que já trabalharam juntos na própria universidade, nas temporadas de 2016 e 2017. No entanto, não há nada oficial. E essas foram as informações do futebol peruano. Eu sou Maria Gabriela, para o Latinos na Veia. Muito obrigada. E a situação também, né? Cortes salariais do Melgar e no Aliança Lima. Situação cada vez pior, né? Mas logo vai passar, vai tudo ficar melhor. E agora a gente vai conversar com a Giovana de Assis, que vai falar sobre o Campeonato Uruguaio e se tem aí uma previsão para a volta do torneio. O atacante do Nacional, Gonzalo Bergessio, falou sobre as dificuldades de se jogar no Uruguai. Em entrevista ao programa Mundo Ascenso da rádio La Red da Argentina, Bergessio contou sobre a chegada ao Nacional há 2 temporadas. Ele citou que o momento foi um grande acerto em sua carreira. Gonzalo tinha a oportunidade de jogar na Universidade do Chile, mas acabou preferindo o futebol uruguaio. Sobre as dificuldades do futebol no país, ele comparou a primeira divisão uruguaia à segunda divisão argentina. Disse que o gramado é ruim, não há vestiários adequados, entre outras situações.
Ele finalizou falando que acontecem coisas difíceis de superar. Outra pauta importante para se tratar hoje é o futebol feminino. A goleira Pame de Armas, do Danúbio, deu uma entrevista exclusiva ao Futebol na Veia e falou sobre o empoderamento feminino no futebol. Além de dar voz às mulheres, ela cita que com investimento, o futebol feminino pode se desenvolver tanto quanto o masculino. Além disso, ela cita o Brasil como um dos campeonatos que mais gosta de assistir. Ela falou sobre a Alemanha e o Canadá como potências e diz estudar jogadoras de outros países. Você confere mais informações e essa entrevista completa no futebolnaveia.com.br. Giovana de Assis, para o Latinos na Veia. Muito obrigada. E aí? Quer ficar ligadinho por tudo que tá acontecendo no futebol? Aproveita e vai lá no nosso Instagram em @futebolnaveia.br e no Twitter em @FNVBR, que lá você também fica por dentro de tudo que tá acontecendo no futebol, hein? Mas agora, nossa estreia da semana, óbvio que tivemos aí pessoas muito importantes chegando ao nosso podcast, mas temos um país novo aí na área para incrementar o nosso podcast mais caliente daqui. Então, o Gabriel Carvalho vai conversar com a gente sobre o que está acontecendo na Venezuela e o que vai acontecer com os torneios da primeira e segunda divisão do país. É contigo, seja bem-vindo! Por conta do coronavírus, a Venezuela estendeu por mais 30 dias o estado de emergência no país. Em resposta, a Federação Venezuelana de Futebol suspendeu de forma definitiva os torneios da primeira e segunda divisão da temporada 2020. Os membros do Conselho de Administração da Federação realizaram uma reunião, através de uma videoconferência, nesta quarta-feira, 14 de maio, e decidiram pelo cancelamento das atividades esportivas. Por essa razão, o que havia sido disputado até o momento perde sua validade. Nos próximos dias, a comissão de competição da FVF deve preparar um novo formato de competição para o segundo semestre e, assim, concluir as atividades esportivas da primeira e segunda divisão neste ano. Falando agora sobre a entrevista do ex-jogador e agora treinador Ricardo Davi Paes, ele conta para o Balonazos sua experiência como treinador nos Estados Unidos. Ao ir ao país norte-americano em busca de novos desafios, Ricardo começou sua jornada no banco do Miami United, onde comandou o Adriano Imperador e por lá foi campeão. Ao ser campeão, Paes chamou a atenção do Orlando City, onde comandou o Sub-17 do clube. O atual comandante do Sub-17 do FC Cincinnati conta que as instalações que ele encontrou nos Estados Unidos são bem superiores aos vistos na Venezuela. Ao ser perguntado sobre a diferença entre jogadores estadunidenses e venezuelanos, ele diz que os jogadores norte-americanos são obedientes taticamente e são bem físicos. Já os venezuelanos são talentosos e apostam mais no improviso. Ricardo busca uma boa temporada pelo FC Cincinnati e espera chegar à primeira divisão da liga. Essas foram as informações do futebol venezuelano. Eu sou Gabriel de Carvalho, para os Latinos na Veia. Muito obrigada, e a gente está chegando ao fim da nossa 12ª edição do podcast mais caliente aqui do Futebol da Veia, ó. Eu dou um spoiler pra vocês, viu? Semana que vem a gente tem estreia nova, tem novidade chegando aí na área, viu? Então fica ligadinho. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, já aproveita, se inscreve no canal, deixa um comentário, dá um joinha, né? E se inscreve pra ficar por dentro de tudo, ó. E a gente tá cheio de podcast aqui pra você ficar atualizado de tudo que tá acontecendo no futebol, viu? Tem futebol europeu, tem do Norte, tem da segunda divisão europeia, tem tudo. Lá você fica por dentro de tudo, viu? Então não perde tempo e vai lá. Se você está pelo Spotify ou pelo Anchor, já aproveita e também segue a gente, divulga, dá essa força aí. E vamos com tudo, viu? E eu me despeço de vocês, né? Mas antes, lembrando, @futebolnaveia.br no Instagram e @FNVBR no Twitter. Siga lá e já aproveita e entra em www.futebolnaveia.com.br que você vai ser a pessoa
por dentro de tudo no mundo do futebol, viu? Então a gente tem um encontro marcado para a semana que vem e com novidades, viu? Não esqueçam disso. Eu sou Lauren Berger e eu agradeço muito aos nossos repórteres. Até semana que vem e tchau, tchau!